Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Geraldo Cotinguiba, da disciplina Fundamentos das Ciências Sociais e Políticas, do curso de Gestão Pública EAD do campus Porto Velho, Zona Norte do Instituto Federal de Rondônia. Inicialmente, farei aqui minha autoapresentação. Eu sou um homem de 1,77 m, careca, de barbas grisalhas. Nesse momento estou usando um sapato marrom, de solado branco, calça jeans um pouco clara e camisa clara. Na comunidade surda, eu fui batizado pelo nome de o símbolo Geraldo. Muito bem, vamos lá? Agora nós vamos tratar de um assunto mais abrangente, e complementar da nossa disciplina. Vamos tratar aqui do conteúdo de antropologia, é a nossa última unidade do nosso conteúdo, para que a gente possa fazer o encerramento da nossa disciplina, de um modo geral. Eu trouxe o conteúdo de antropologia para que a gente faça uma reflexão geral. Como eu falei desde o início para vocês, a disciplina de ciências sociais, a matéria ou a área de ciências sociais, ela é formada por 3 sub-áreas: a ciência política, a sociologia e a antropologia. Então nós já falamos da ciência política, já falamos da sociologia e agora vamos abordar a antropologia. Vamos lá? Vamos para o texto para que a gente possa ter alguns conceitos centrais, alguns elementos centrais e principalmente o nosso direcionamento para que a gente possa entender um pouquinho sobre o que é essa ciência, o que é esse campo do conhecimento. Então te convido para a gente fazer uma reflexão a respeito dessa ciência. Vamos lá. Muito bem, então nós vamos, a partir desse ponto, tentar fazer o entendimento sobre o que é a antropologia nessa unidade. Antes da antropologia, o que é que existia, como surgiu, quando surgiu, onde surgiu a antropologia, trabalhar um pouco aqui de alguns conceitos, não todos, obviamente, e o principal método da antropologia. Quais são esses conceitos e métodos, falar um pouco da antropologia no Brasil, mostrar aí como ela se formou, o período formativo dessa antropologia brasileira, que é de 1934 até 1954, e um período que é chamado também de mais contemporâneo, de 1955 até o presente. A gente vai entender o porquê desses aspectos. Vamos avançar aqui para que a gente possa, de fato, entrar no nosso conteúdo. Inicialmente eu trago aqui para vocês uma imagem, que é muito conhecida, é um desenho do pensador italiano Leonardo da Vinci, que é conhecido também como o Homem de Vitrúvio. Essa imagem é conhecida como o Homem de Vitrúvio, que é o círculo, veja que tem um círculo, tem um quadrado, o retângulo, quer dizer, e dentro desse espaço nós temos a imagem de um ser humano, do sexo masculino, o homem. E aí são os elementos, também um símbolo que a antropologia utiliza, estudantes de antropologia acabam utilizando. É mais ilustrativo e não explicativo esse símbolo que estou trazendo aqui para vocês. Muito bem, entrando de fato aqui no nosso elemento. O que é a antropologia? É difícil fazer essa pergunta porque ela é extremamente vasta, mas vamos tentar trazer alguns elementos aqui de uma compreensão. Inicialmente é preciso que a gente junte as palavras, assim como a maioria das ciências, composta por duas ou mais palavras. Então, do grego anthropos e do grego também logos. Então, homem e estudo, seria o estudo do homem, o estudo da cultura humana, o estudo do ser humano de um modo geral. Como que o ser humano se organiza, como que se caracteriza. Então, quais são os objetivos da antropologia? O objetivo
principal da antropologia seria estudar, né? Seria compreender o ser humano, o homem, né? Mas estamos falando aqui do gênero humano, na sua integralidade, na sua totalidade. Quando falamos aqui de totalidade, estamos falando num enfoque mais da cultura, né? Como que o ser humano produz essa coisa chamada cultura. Então a gente vai trabalhar desde aspectos, né? Ou melhor, a antropologia trabalha com os aspectos do fazer material e o fazer imaterial. E aí você me pergunta, professor, mas o que é isso? Fazer material e fazer imaterial. Eu vou dar uma explicação breve aqui para que a gente possa fazer uma reflexão. Vamos lá? Nós chamamos também de cultura material e de cultura imaterial. Você, por exemplo, que está agora estudando esse conteúdo, olhe à sua volta, né? Observe os objetos à sua volta, desde o piso, né, as paredes, as coisas à sua volta. Não há nada, mas absolutamente nada à sua volta que não tenha sido construído pela mão humana. E o mais interessante, nós somos um ser neste planeta que não só construímos as coisas, mas nós damos nomes às coisas. E nós criamos os códigos, símbolos de comunicação e de entendimento dessas coisas. Então não existe nada à sua volta que não tenha sido feita pela mão humana. E a isso nós chamamos de cultura material. Seja o computador que você está utilizando, o programa do computador, que mesmo que seja abstrato, né? A energia elétrica que está iluminando, que está alimentando o seu computador, o seu celular nesse momento, faz parte desse conjunto. A cama, a mesa, tudo, absolutamente tudo à nossa volta é uma construção modificada pela mão humana. E tem mais um detalhe, não só a cultura material que nós seres humanos construímos, mas nós seres humanos também construímos coisas imateriais. E aí você me diz, mas professor, o que é isso? Como que a gente pode construir coisas imateriais? Imagine saber fazer farinha de mandioca. Não existe só um tipo, existem vários. O conhecimento acumulado ao longo de gerações do saber fazer é um saber imaterial. Ele não é concreto, ele é abstrato, que são conhecimentos passados de geração em geração. O conhecimento culinário, né? O conhecimento de vários e vários outros aspectos dentro dessa sociedade. Os símbolos que nós criamos. Se eu falo a palavra, por exemplo, para você, futebol, você pode, com os amigos, pegar uma bola e chutar e falar que aquilo é futebol. Mas não é a bola que é o futebol, mas é o jogar futebol. Não é uma coisa que nós podemos empacotar, que nós podemos engarrafar, para podermos colocar isso na vida das pessoas. Poder vender na prateleira de um supermercado, mas são saberes e tradições que nós acumulamos ao longo de geração. E a antropologia, ela se dedica a estudar essas questões, entender o porquê nós criamos, como nós criamos, o que fazemos com isso e qual o sentido e o significado que isso tem sobre a nossa vida, sobre o nosso modo de ser, como encaramos a educação, como encaramos a religião, como nos relacionamos com essas coisas dentro da sociedade e qual o impacto que essas coisas, que mesmo sendo materiais ou imateriais, provocam sobre o nosso comportamento, sobre o nosso modo de ser, moldam a nossa consciência, alteram o nosso comportamento. Muito bem, vamos voltar para o texto para que a gente possa fazer um entendimento aqui a partir do que eu trouxe anotado aqui para vocês. Vamos lá? Então, avançando aqui neste ponto, antes da antropologia, né? Desde a antiguidade mais remota, a gente sabe que há registros de viajantes, né? Seja na Ásia, seja na Europa, na África, né? Por vários e vários lugares, entre vários e vários povos, nós temos aí uma presença marcante, né, dos indivíduos viajando para conhecer outros povos. Por exemplo, vocês já ouviram falar do filósofo Platão.
onde é que Platão foi estudar por um tempo? Platão foi para o Egito, foi aprender com os egípcios, né? O Heródoto, um pensador grego antes de Platão, 200 anos antes de Platão, também foi passar uma temporada no Egito, foi visitar a Frísia, né? Esteve na região ali da costa africana, viajou uma parte ali do que hoje a gente chama de Nigéria, por exemplo, esteve em entre outros povos, como os mesopotâmios, né? O que a gente chama hoje de Iraque, a região que é o Irã, que antigamente era a Pérsia. Essas regiões, todos esses indivíduos viajavam, e eles viajavam. Tinham uns que viajavam com interesse comercial, mas tinham outros que viajavam diretamente com o interesse pelo outro, o interesse pelo diferente, pela cultura do diferente. Então, como eu falei para vocês, gregos, romanos, chineses, né? Os navegadores europeus do século XV e XVI em diante, realizaram essas façanhas de viajar ou pelo comércio ou pelo conhecimento do diferente, pelo conhecimento do outro. E a partir disso nós fomos acumulando registros, acumulando conhecimentos sobre as diferenças culturais que existiam entre os seres humanos. E aí vejam vocês, a gente tem a cultura de um ponto de vista singular, que é o que nos faz humano, né? É uma coisa geral que pertence a todos os seres humanos. Não podemos dizer que um ser humano não tenha cultura e que exista um povo no planeta que não tenha cultura, mas a gente fala também de culturas no plural, que quer dizer que cada povo tem uma cultura própria, um modo de ser próprio. Vamos avançar aqui. A antropologia, né, no seu surgimento, como é que surge? Tem início na Europa, né, assim como a sociologia, né, tem uma herança europeia. Ali entre os séculos 18 e 19, entre 1780 mais ou menos a 1850, que começam realmente os pensadores a organizarem aquilo que nós chamamos hoje de antropologia, né? Para que ela foi criada? Ela foi criada pela necessidade de conhecer para dominar. Mas como assim, professor? O que você está querendo dizer? Quer dizer que a antropologia é uma arma, é um instrumento de dominação de um povo sobre o outro? Então, vou explicar para vocês aqui esse outro tópico para a gente fazer uma reflexão. Qual foi o argumento no início da antropologia? O tópico anterior é a minha afirmação, que foi criada para conhecer e dominar. Mas dentro da tradição antropológica, o argumento foi uma ciência para registrar as culturas existentes, 1800, 1850, mais ou menos, 1880, quando a antropologia está se organizando para surgir, que os europeus diziam que essas culturas estavam em vias de desaparecimento. Mas como assim? Com o surgimento da industrialização na Europa, né, a noção de civilização, entre aspas, os europeus imaginavam que podiam levar o modelo europeu para todos os povos. E aqueles povos que eram mais antigos, que tinham um modo de vida diferente, eles desapareceriam. Mas vamos voltar aqui para eu fazer uma breve explicação para vocês. Muito bem, nesse aspecto de conhecer para dominar ou de registro para registrar aquilo que estava para desaparecer. Quando os europeus fazem isso, eles imaginavam o seguinte: é inevitável que o ser humano ou a humanidade de um modo geral não venha se tornar todos no modelo industrial, urbano e dito civilizado. E, portanto, a antropologia surge com esse argumento. Nós precisamos registrar essas sociedades que estão vivendo de modo, entre aspas, primitivo, né, antigo, para que no futuro nós conheçamos como era o passado humano, que nós tenhamos o registro de como a humanidade viveu em diferentes etapas da sua evolução, que é um conceito também dentro da antropologia, o conceito de evolução. Mas, ao mesmo tempo,
criticamente analisando, nós sabemos que a antropologia ela cumpriu um papel muito importante no processo de expansão europeia na conquista de outros territórios, como, por exemplo, o continente africano, que apesar de ter sido conhecido dos europeus, né, e o contato com o processo da escravidão desde 1470, 1480 e todo o processo de colonização, mas foi somente a partir de 1850 que há uma entrada da dominação europeia para o interior do continente africano. Os europeus conheciam muito o litoral africano, mas não conheciam o interior do continente. E a antropologia vai conhecer esse interior, vai fazer estudos para um conhecimento mais aprofundado desses povos e a partir do momento que se conhece é mais fácil dominar. Eu sei como agir. E o que faz então um antropólogo, professor, quando faz uma pesquisa com um determinado grupo humano, independentemente de onde esse grupo humano esteja, independentemente do tempo, se foi um povo tribal vivendo no continente africano ou se é um grupo urbano vivendo dentro de uma grande metrópole nos nossos dias. O antropólogo é como se ele fosse um investigador da polícia, com a diferença. O investigador, ele se infiltra e não se revela dentro de um grupo. O antropólogo, ele se identifica e diz o que está fazendo ali, um estudo para conhecimento daquele grupo, de todas as práticas culturais desse grupo. E quando o antropólogo ou uma antropóloga termina o seu estudo e que escreve a sua monografia, o seu mestrado, o seu doutorado ou o seu estudo sobre aquele grupo, é como se produzisse um manual de funcionamento daquele grupo. Revela todos os segredos daquele grupo, seus pontos fortes, seus pontos fracos. E ali, a partir do conhecimento que se gera, é fácil você desarticular um grupo, é fácil você dominar um grupo ou é fácil você fortalecer um grupo. Então, o conhecimento antropológico ele pode ser visto como uma arma extremamente poderosa. Um antropólogo pode ser mais eficaz do que um caminhão de soldados armados com fuzis e metralhadoras. Creiam em mim, porque isso é um conhecimento científico detalhado para poder conhecer o outro e, a partir daí, criar propostas de intervenção junto a esse outro, para o bem ou para o mal. Está bem? Vamos voltar aqui para o nosso texto. O estudo, começou na África e na Oceania. Onde é a Oceania, professor? O que você está falando de Oceania de um modo geral? Ali tanto na Austrália e como as ilhas próximas da Austrália, tem vários povos que vivem ali há milênios nessas ilhas, os ingleses começaram a estudar aquela região. Os franceses começaram a estudar o continente africano. Se você tiver alguma dúvida disso, dá uma pesquisada, veja no mapa da África quantos países são de língua francesa, tá? Costa do Marfim, o Chad, a Líbia, qual mais podemos citar aqui? Marrocos, Tunísia. Todos falam francês, Argélia, todos tiveram uma dominação francesa. E se você fizer a mesma busca, onde é que o idioma inglês está presente no planeta? Principalmente nessa região da Oceania e uma parte da África. A antropologia esteve inicialmente, e não sempre, tá? Mas inicialmente, a serviço do neocolonialismo, um novo tipo de colonialismo que foi realizado ali na região da África, naquela parte do planeta, e na Oceania. E a partir dos relatos desses viajantes, viajantes, navegadores, comerciantes, os administradores coloniais, que iam a serviço dos reinos ou dos capitalistas dos seus países, e os missionários religiosos, quando chegaram também, e ainda hoje cumprem esse papel de conhecer os outros povos, levar a missão religiosa para dentro dele, mas ao mesmo tempo gerar um conhecimento sobre esses outros povos.
A antropologia ela teve no seu início uma influência da teoria do evolucionismo, lá do Charles Darwin, né? Porque imaginavam que a humanidade passava por etapas de desenvolvimento ou de evolução de um nível menos desenvolvido para um nível mais desenvolvido, passando desde a selvageria, passando pela barbárie e chegando a um ápice, né, que os europeus classificaram como civilização. Vamos avançar aqui para o próximo ponto para mais reflexões. Entramos agora aqui na questão de conceitos e métodos da antropologia. O método por excelência da antropologia é o método etnográfico ou a etnografia. E o que é a etnografia? É a pesquisa de campo, quando a gente sai do gabinete, quando a gente sai do escritório, quando a gente sai da nossa casa e vai ao contato com os grupos ou o grupo que a gente tem interesse de estudar, seja ele no contexto urbano ou não. Esse método etnográfico seria a escrita, o relato, né? O relatório que eu faço com as anotações detalhadas de como age, de como pensa, de como vive, de como se organiza esse outro, o grupo ao qual eu estou desenvolvendo o meu estudo em parceria ou inserido nele. Então, o método etnográfico é a escrita, né, de grafia mesmo. E também o método chamado etnológico. O que é o método etnológico? É o método de classificação dos diferentes grupos humanos. Tem uma diferença. O etnográfico registra o modo como as pessoas vivem. O etnológico classifica comparativamente os grupos humanos. Está bem? O método interpretativo cultural. Então, o que é o método interpretativo cultural? Tem uma influência lá no pensador da sociologia, que nós já vimos aqui, o Max Weber, que eu falei que era de uma sociologia interpretativa. O método interpretativo é, a partir da etnografia que foi feita, né, a partir das comparações etnológicas que nós fazemos entre os grupos humanos, eu posso, enquanto pesquisador, fazer uma interpretação daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi e daquilo que eu senti entre os povos. Então, o que a religião representa para um determinado povo? Qual o papel que cumpre a religião? Qual o papel, por exemplo, que cumpre o futebol na sociedade brasileira? Qual o papel que o carnaval, né, a representatividade, como que eu interpreto o carnaval na vida de nós brasileiros? O churrasco, né, o momento em que as pessoas fazem churrasco, por que elas fazem churrasco? O que está por trás desse momento? Então, a gente tem esse método também de interpretação. E o conceito de cultura, que é talvez o conceito mais central de todos da antropologia, que a cultura é, de um modo geral, o acúmulo do conhecimento humano, eu já falei inicialmente para vocês, de forma material ou imaterial. São conhecimentos, tradições que são transmitidas ao longo do tempo de uma geração a outra. E observando que cada povo tem a sua cultura, cada indivíduo está inserido numa cultura. Então nós temos cultura no singular, que é o modo de vida da humanidade, essa tradição, essa forma de transmitir. E as culturas no plural, que são cada povo que nós temos na história vai ter o seu modo de ser próprio. O conceito de etnocentrismo, né? Etno, aqui, de grupo humano, e centrismo, de centralidade. O etnocentrismo, do ponto de vista da antropologia, ele é uma coisa ruim, que é quando um grupo se coloca como o centro do universo e se acha melhor, se acha superior a todos os outros grupos humanos à sua volta. Então ele vai sempre se considerar o centro das atenções, né, o supra-sumo, o melhor de tudo, enquanto os outros vão ser sempre classificados numa relação ou numa hierarquia de desfavorecimento, de desclassificação, numa hierarquia de pior.
né? Então, o grupo se autodenomina melhor e qualquer outro vai ser o pior em relação a ele. E o etnocentrismo pode gerar o racismo, o preconceito, as discriminações e todas as formas que nós temos de violência de um ser humano contra outros seres humanos ou grupos humanos agindo contra outros grupos humanos. Isso vai acontecer pela religião, isso acontece pela cor da pele, pela origem do indivíduo, pelo sotaque que o indivíduo tem, pela língua que o indivíduo fala, né? Os outros indivíduos vão classificá-los num contexto mais cultural. E o conceito de relativismo cultural, que é outro conceito que vai contra o etnocentrismo. O relativismo cultural prevê ou propõe que cada grupo tem a sua própria cultura, cada indivíduo está inserido numa determinada cultura e relativamente não existe ninguém certo nem ninguém errado. Existem maneiras diferentes dos indivíduos vivenciarem uma determinada coisa. O relativismo cultural vai ser mais ou menos como a teoria dos óculos, como é conhecido. Vamos lá, vou falar aqui para você para que a gente possa fazer essa reflexão. O que é o que nós chamamos de teoria dos óculos? É como se o mundo fosse visto a partir da lente de óculos de cores diferentes. Então, o meu óculos tem a lente vermelha, o seu tem a lente verde. Só que para você ver o mundo como eu vejo, você precisa tirar os seus óculos e colocar os meus óculos para enxergar a realidade a partir da maneira que eu vejo, a partir da maneira como eu sinto. Você nunca vai se tornar eu, mas você pode, a partir do momento e de um movimento de exercício de querer compreender por que eu penso de determinada maneira, por que eu ajo de determinada maneira, por que eu tenho determinada religião, por que você torce para tal time, por que você gosta de comer determinadas comidas, por que você não come nunca determinadas comidas. Por exemplo, por que alguns indivíduos não comem carne de porco? Por que algumas regiões do planeta os indivíduos não matam uma vaca para comer? Por que algumas regiões do planeta os indivíduos engordam e matam cachorros para comer? Então, por que os indivíduos fazem isso? Para eu tentar entender isso, eu tenho que tentar me colocar na pele do outro para enxergar o mundo a partir da perspectiva do outro. Não para julgá-lo, não para condená-lo moralmente, mas para tentar entender e falar assim, olha, agora eu sei por que o indivíduo X, Y ou o povo Y, Z fazem determinadas coisas que nós não fazemos. Isso tem um símbolo, isso tem um sentido, isso tem um significado na vida deles, que para nós tem um outro sentido, tem um outro significado. Nós atribuímos um outro valor, enquanto eles também atribuem outros valores. Muito bem, vamos voltar para cá, para a gente caminhar na etapa final aqui e fazer o nosso encerramento. Vamos lá? Então, para a gente fechar, aqui eu só vou fazer uma abordagem para vocês com a antropologia no Brasil, num panorama mais geral. Tem um material de apoio, já falei para vocês, está no AVA, para que vocês possam entender. No Brasil, a antropologia ela tem origem também no século XIX, as primeiras observações, mas começaram com essas observações com os estudos arqueológicos, da arqueologia, de buscar vestígios do passado para que pudessem encontrar as origens, né, dos seres humanos presentes nesse espaço aqui que nós chamamos Brasil. Também os interesses da antropologia nascente no Brasil é pela origem, né, a formação daquilo que chamamos de cultura brasileira, o que é o modo de ser brasileiro. E os primeiros estudos no Brasil, do ponto de vista antropológico, foi sobre o negro, a relação, né, a matriz, né, do branco e o índio. Como é que esses três grupos humanos formaram a sociedade brasileira e mesclaram e deram origem a isso que nós chamamos de povo brasileiro. Avançando aqui, nós chegamos aqui ao ponto, né, da formação da antropologia. Especificamente, né, a antropologia ela começa no Brasil, mas de um modo geral, a partir de 1934, que é quando a gente tem a fundação da Universidade de São Paulo, que é a primeira universidade brasileira, a USP, foi fundada em 1934. Existiam faculdades no Brasil, tá?
mas não existiam universidades no Brasil. A Universidade de São Paulo é tida como a primeira universidade. Então, as universidades surgindo no Brasil, a antropologia começa a ter esse ingresso. O estudo sobre o negro no Brasil, principalmente com 2 autores. Anotem o nome aí, para que você possa fazer uma pesquisa, né, uma leitura um pouco breve sobre isso. Um autor chamado Florestan Fernandes, né, que é considerado o maior de todos os sociólogos brasileiros. E um outro sociólogo e antropólogo francês que veio para o Brasil para ser professor na Universidade de São Paulo, chamado Roger Bastide. Então pesquisem, esses 2 indivíduos iniciaram os estudos sobre o negro no Brasil juntamente com outros estudos que já tinham sido realizados, né? Como o autor Raimundo Nina Rodrigues, que já tinha feito alguns estudos sobre a questão do negro no Brasil. Os estudos sobre os índios no Brasil, os estudos sobre a imigração para o Brasil, tá? Marca aí a formação dos primeiros profissionais de antropologia no Brasil. Então, convido você a fazer essa reflexão, a busca por esses elementos, leiam o material de apoio, tem mais informações para você. E, para a gente finalizar aqui, até o presente, né, da antropologia brasileira, é uma antropologia que foi muito especializada nos estudos indígenas. Diga-se de passagem, ninguém no mundo tem mais e melhores estudos sobre povos indígenas do que a antropologia brasileira, é a mais especializada do mundo, é uma das mais importantes escolas de antropologia do mundo, essa antropologia feita no Brasil por alguns pensadores brasileiros. A partir da década de 70, né, e de 80, 1970, 1980, começam os estudos urbanos sobre a sociedade urbana. E a partir dos anos 2000, a gente vai ter aí uma antropologia de pensadores, de pesquisadores brasileiros, pesquisando fora do Brasil outros modos de ser, outros grupos humanos, outras culturas, mundo afora. Então é um outro movimento da antropologia brasileira. Deixo aqui para vocês a nossa referência bibliográfica, para que vocês possam fazer uma reflexão e que vocês possam ter mais conhecimento, possam buscar mais informações sobre isso. Aqui foi só uma pitada, vamos chamar assim, do conhecimento, né, de um pouco do conhecimento sobre o que é antropologia. É claro que é uma área muito vasta, é uma área muito ampla e nós precisaríamos de muito mais tempo. Mas em toque de introdução, isso daqui já dá para a gente ter uma ideia do que é essa ciência, o que ela estuda, com o que ela se preocupa, né? Quais são as reflexões que podemos fazer a partir dela. Muito bem, deixo aqui para vocês a minha saudação, desejando a vocês bons estudos e que vocês possam acompanhar da melhor maneira possível o nosso curso e até uma próxima, até um outro momento que a gente possa se encontrar e que a gente possa discutir e falar mais sobre esses assuntos. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.